Olá, concurseiros e concurseiras, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Everton Ribeiro e neste vídeo eu vou falar para vocês como foi a minha trajetória no concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo para o cargo de escrevente técnico. Eu passei em segundo lugar nesse concurso, acertando 95% da prova, começando a estudar no pós-edital, ou seja, o edital já havia sido publicado e eu comecei a estudar, então eu tive 3 meses para estudar para esse concurso. Então você deve estar se perguntando como eu consegui uma nota alta assim, começando a estudar no pós-edital. E eu nunca tinha feito essa prova antes. Então eu vou explicar para você nesse vídeo como eu estudei e eu espero que possa ajudar você também. A minha história com o TJSP ela é interessante porque assim, eu fiz o concurso de 2018, mas alguns meses, cerca de um ano antes, havia saído um outro concurso que pegava a região da capital, inclusive a cidade que eu morava. E eu decidi não fazer esse concurso. E por que que eu não fiz? Eu sou uma pessoa que eu sempre tive um sentimento assim de incapacidade, sabe? De me subestimar. Eu já era concursado na prefeitura de Louveira, mas foi assim, com muito esforço. Eu tinha sofrido várias decepções na maioria dos concursos municipais que eu tinha prestado. Inclusive, eu tinha feito um concurso de Câmara, eu havia me dedicado muito, eu gabaritei essa prova. Depois eu conto a história, uma história bem interessante, só que assim, eu sofri uma decepção muito séria com esse concurso. E assim, eu estava prestes a jogar a toalha. E aí, quando saiu esse edital de 2018, eu pensei, ou eu encaro meus medos e faço essa prova, ou eu vou aposentar aqui na prefeitura. Qual que era o problema da prefeitura? Era um serviço bom, tranquilo, só que eu ganhava muito pouco. Eu não tinha um salário assim, já era maior do que eu ganhava como CLT. Mas incrivelmente assim, não dava para eu ter uma vida minimamente confortável. Então isso me incomodava muito. Então eu decidi encarar essa prova e aprender direito do zero, mesmo com aquele medo. Agora, mais importante, como eu estudei para essa prova, para aprender direito em 3 meses e raciocínio lógico também, porque eu tinha noção de matemática, mas raciocínio lógico eu ainda não dominava. Então, eu precisava correr atrás de 50% da prova ainda. Então, como que eu fiz isso? Eu decidi confiar no método que me ajudou a gabaritar a prova da Câmara de Valinhos, estudando também no pós-edital. Então, no que consistia resumidamente a minha preparação? Então, vamos lá, vamos começar com o que eu não sabia primeiro. Como eu tinha aquele medo de estudar direito, primeiro eu fui lá e investi num cursinho. Eu comprei o Gran Cursos e eu comecei a assistir as videoaulas do Gran Curso de Direito e Raciocínio Lógico. Só qual foi o problema? Depois de alguns dias assistindo aquelas videoaulas, eu fiz um cálculo frio, eu calculei mesmo em planilha as quantidade total de horas, quantas horas eu podia estudar por dia, por semana, e eu cheguei na conclusão que se eu assistisse todas as videoaulas, eu não conseguiria fechar o edital. Então, eu tomei uma decisão prudente de abortar as videoaulas. E aí, o que eu notei? O edital da VUNESP, ele é muito direto ao ponto em questão a legislação, a direito. Ela especifica exatamente, é assim até hoje, ela especifica os artigos que ela cobra de cada dispositivo, da Constituição, das outras leis. Então, o que eu fiz? Eu pegava esse conteúdo no site do Planalto mesmo ali, eu transferia só os artigos cobrados pela VUNESP, julgado mesmo, eu pulava os artigos que seriam inúteis para a prova, e eu transferia os artigos cobrados por um documento Word, por exemplo, e depois eu salvava em PDF. Daquele jeito mesmo, cru, feio, daquele jeito que tá na lei no site do Planalto mesmo. E aí, a partir do PDF que eu criava desse documento, esse era o meu material teórico de direito. Eu criava uma programação para ler tudo aquilo ali. O que eu fazia também? Eu criava áudio. Eu tenho até hoje esses áudios. Vou tentar mostrar um pouquinho aqui para vocês. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estado, DF, município, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência. E o que eu fazia com esses áudios? Eu escutava no trajeto de ida e volta para o trabalho, eu ia dirigindo, era cerca de 33 quilômetros ida, mais 33 na volta, dava em torno de 35 minutos ali de carro. Então, eu procurava escutar esses áudios na ida e na volta. Eu aproveitava também momentos do horário de intervalo também para estudar, obviamente. Almoçava em 15 minutos ali e aproveitava o horário de intervalo também para estudar. E eu escutava esses áudios também quando eu estava lavando louça ou fazendo alguma atividade doméstica. Quantas horas por dia eu estudava? Eu não lembro o número exato, assim, mas eu posso dizer com segurança, assim, que variava entre 2 a 4 horas, dependendo do dia. Vamos colocar uma média bem, bem precisa aí, 3 horas. 3 horas em média por dia, sendo que aos finais de semana eu dava uma estendida, por exemplo, sábado ou domingo, eu tentava fazer 4 a 6 horas, dependendo do dia. Então, a maioria dos sábados e domingos eu conseguia fazer entre 4 a 6 horas. Quantas horas eu devo ter estudado para esse concurso ao todo? Vou tentar deixar o cálculo aqui, porque agora de cabeça eu não sei. O que mais eu fazia? Fazia revisões espaçadas. Uma revisão clássica aí, baseada na curva de esquecimento, 24 horas, 7 dias, 30, 90. Tem uns gurus aí que falam mal disso daí, tá? Mas eu sou contra, por quê? Porque foi isso que eu fiz e me ajudou a gabaritar a prova da Câmara de Valinhos. E é uma técnica que eu apliquei também e me ajudou a alcançar 95% da prova do TJ. Inclusive, o direito que eu não sabia nada, eu acertei 39 de 40. Foi uma pontuação muito alta e eu não atribuo mérito à minha inteligência, até porque eu não me sinto inteligente. Eu confiei nas técnicas que eu havia aprendido e eu coloquei em prática. O que mais eu fazia? Fazia muitas questões no que concurso, principalmente depois que eu já havia feito uma primeira leitura daqueles PDFs. Então, terminei de ler lá a parte da Constituição. A partir dali, já era muitas questões. Só que as revisões programadas em cima do PDF, elas ocorriam de maneira passada. Eu baixava as provas anteriores do Tribunal de Justiça e eu programava simulados, tá? Então, o que que eu fiz? Eu não lembro quantas provas anteriores do Tribunal de Justiça exatamente eu fiz, só que não era só do Tribunal de Justiça. Eu pegava o Tribunal de Justiça Militar também, eu fazia. Tinha parte ali que seria inútil, mas eu usava também. E baixava outras provas da Unesp também, que envolvia português, matemática, informática, que também ia se aplicar ao caso, obviamente. E na hora de fazer os simulados, eu replicava exatamente um ambiente de prova. É uma prática que eu já havia adotado desde quando eu passei no concurso da Prefeitura de Louveira. Eu tinha adotado essa prática. Fazer simulados, conforme o tempo ia se aproximando, eu ia até intensificando mais. Então eu replicava exatamente o ambiente de prova e o que isso significa. Mesa limpa, só o caderno de prova impresso, uma caneta, sem lápis, né? Cronômetro, para marcar o tempo. E eu também separava o tempo para marcar o gabarito. E eu anotava o gabarito. Ele só não era de pintar, mas eu ia anotando uma por uma, né? Então, separava entre 20 a 30 minutos mais ou menos. Então, esse era a forma como eu estudava. E também tinha resumo. O que, que eu fazia com resumo? Tem gente que é contra o resumo. Eu também sou contra, de certa forma, porque tem gente que sai resumindo tudo. O problema não é o resumo. Existem até estudos científicos hoje que falam que resumo é uma técnica de baixíssima eficiência. Mas, para mim, por que, que o resumo funcionou? Porque eu só fazia resumo faltando 2 semanas para a prova. Então, eu já havia passado várias vezes pelo edital, porque eu já tinha lido todos os PDFs de legislação, já tinha feito várias questões. E a partir dali, aquelas 2 últimas semanas, o meu estudo era focado em extrair do que eu grifei, do que eu anotei, das questões chaves ali que eu errei, as questões favoritas, eu transferindo isso para um resumo num caderno de desenho. Ele ocupava algumas folhas ali. E aí, nessas últimas semanas, eu ficava revendo muito esses resumos, muito mesmo. Aí, o que mais que eu fiz aqui que eu posso contar para você que contribuiu? Claro que o mais importante foi isso, mas cada decisão que a gente toma acaba contribuindo de uma certa forma. Então, o local da prova seria 1 hora e meia de distância do local onde eu morava. Daria para ir dirigindo tranquilamente, mas o que que eu fiz?
eu decidi me hospedar na cidade próximo do local da prova. Para quê? Para evitar um carro quebrado. Eu tinha um carro muito velho, então ele poderia quebrar mesmo. Mas também eu queria estar descansado para a prova, chegar lá bem descansado mesmo, seria uma prova bem cansativa. Então eu me hospedei bem perto para chegar lá descansado na prova. Fiz uma última leitura daquele meu resumo e confiei no meu método. Em relação à execução da prova em si, tem mais algumas outras coisas, que são técnicas que eu aprendi também na execução da prova, mas eu posso deixar para um outro vídeo. E basicamente foi dessa forma que eu me preparei para o TJ. Eu sei que está aproximando mais um concurso, e eu sei que muita gente tem interesse nesse concurso, porque é bem atrativo. Hoje eu não estou mais no TJ, hoje eu trabalho no TRT15, depois do TJ eu passei pelo TRT2, hoje estou no TRT15, trabalho no segundo grau, em gabinete de desembargador, tenho função comissionada, ganho mais do que eu ganhava no TJ, mas o TJ foi minha primeira experiência com o tribunal, eu tinha só ensino médio na época, não tinha faculdade. Inclusive hoje, agora que eu concluí um tecnólogo e estou no segundo ano de direito, tá? Mas eu comecei 2 anos atrás. Então, o Tribunal de Justiça me abriu essa porta, me deu experiência para trabalhar em tribunal. Com certeza essa experiência me ajudou também a chegar no segundo grau do TRT15. E eu não sei qual é a sua fase hoje, se você já está estudando ou se você ainda vai começar, mas o conselho que eu te dou é: eu consegui no pós-edital, mas se você começar antes, com certeza você vai ter muito mais chances. E você não precisa acertar 95%, que nem eu fiz. Eu nem achava que eu ia conseguir essa nota. Eu esperava algo em torno de próximo de 90, 88. Eu queria ficar dentro da nota de corte, porque eu sabia que o TTJ chamava bastante. Mas eu tenho certeza que se você fizer uma boa preparação, você também vai conseguir. E se você gostou das dicas, se inscreva no canal, porque eu vou postar aqui mais conteúdo sobre concursos públicos e eu espero te ver no próximo vídeo.